meus amores, lindo e abençoado dia para cada um de vocês. Para quem eu não conversei, uma feliz e abençoada Páscoa, né? Pati, mas a Páscoa foi ontem. Não tem problema nenhum. Nós ainda estamos nessa energia de renovação, de renascimento, de coisas boas, de coisas novas. E a minha primeira pergunta para você é: o que precisa renascer aqui dentro para que a sua vida possa ser cada vez melhor? Falando em ter uma vida cada vez melhor, no primeiro final de semana de maio, que vai ser nos dias 7 e 8 de maio, eu vou estar abrindo uma nova turma da mesa radiônica de energias iluminando o seu eu sou, que para quem não conhece é essa lindeza aqui. E durante essa semana eu vou estar explicando todo o conteúdo da mesa, explicando tudo para vocês, tirando todas as dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre a ferramenta, se você deseja fazer o curso, mas ainda tem alguma dúvida que você deseja esclarecer, você pode ir deixando aqui nos comentários ou me mandar no direct que eu vou esclarecendo todas as dúvidas. Hoje, o tema que eu escolhi conversar com vocês foi uma frase que eu sempre falo: não basta limpar as nossas energias, não basta mudar a nossa frequência energética, nós precisamos aprender a não sujar, né? Eu sempre falo isso. Não basta limpar e purificar as energias, nós precisamos aprender a não sujar. Porque senão o nosso ciclo de limpeza e purificação sobre os mesmos itens, sobre a repetição e reprodução do padrão, ela é infinita e cíclica. Então você limpa e reproduz, limpa e reproduz, limpa e reproduz. O nosso trabalho de despertar e de autoconhecimento, ele é um trabalho completamente infinito, né? Nós vamos nos conhecer, nos trabalhar até o dia do nosso desligamento da fisicalidade. Porém, se nós limpamos e voltamos a sujar sobre os mesmos itens, é como se nós não estivéssemos o quê? Avançando dentro dos nossos processos. E o grande objetivo é o quê? Avançar, voar, criar um rumo novo, criar uma nova estratégia de vida. Um beijo, meu amor. Criar uma nova estratégia de vida para que a gente possa começar ao quê? Coletar os frutos, ter colheita sobre o nosso trabalho. Então, na mesa Iluminando o Seu Eu Sou, através dessa ferramenta chamada harmonização, o operador ele pode fazer o seu autoalinhamento energético diariamente. O que isso significa e representa? Por que ele vai limpar e aprender a não sujar? Porque quando você faz o seu alinhamento energético diário e os 5 chakras superiores, diariamente, no final do dia, você consegue detectar o que foi desbloqueado, o que estava bloqueado, o que não precisou ser alinhado, porque já estava completamente alinhado. Com isso, você vai poder fazer uma análise do seu dia, respirar fundo e perceber. De todos, o único que deu bloqueado era o chakra laríngeo, aqui, bem do centro da garganta. O que aconteceu no seu dia? Olha a consciência. O que aconteceu no seu dia para esse chakra ficar bloqueado, sendo que no dia anterior ele não estava? Então, dessa forma, a gente não só limpa, como aprende a não sujar. Esse chakra aqui, um dos grandes fatores dele é o quê? O posicionamento, saber posicionar-se, saber se colocar na vida. Por que você está engolindo sapo? Por que você está engolindo informações que não deveriam? Dentro desse processo,
nós precisamos começar a refletir sobre o quê? A primeira coisa, se eu não estou me posicionando na minha vida, por qual razão que é? Eu tenho medo da reação do outro? Eu tenho medo do que o outro vai achar sobre o que eu estou falando? Eu tenho medo de expressar os meus sentimentos? Ou eu simplesmente travo? Trava por qual razão? Medo do quê? Qual é o seu receio? Você tem medo de uma retaliação? De você falar o que você sente, tomar uma bronca? Da pessoa ir embora? Da pessoa não fazer mais parte da sua vida? Que movimento é esse? Então, quando a gente fala em limpar e aprender a não sujar, essa ferramenta da harmonização, ela é simplesmente fabulosa e grandiosa na vida do operador. Se o operador, ele todos os dias fizer o seu autoalinhamento energético, ele vai ter clareza do que ele consegue manter a vibração dele alta, elevada e alinhada. Ele vai conseguir perceber o que está bloqueado. E se você faz o alinhamento diariamente, você não tem que avaliar toda a sua trajetória de vida. Você precisa avaliar simplesmente como foi o seu dia. O que ou qual gatilho gerou aquele movimento em você que criou o bloqueio. Fazendo essa autoanálise todos os dias, em 30 dias, você vai perceber uma diferença energética extremamente grandiosa na sua vida. A mesa possui 23 protocolos já mapeados, já estruturados e totalmente testados que você vai poder usar. Mas se você reservar de 21 a 30 dias na sua vida para fazer o alinhamento energético diariamente, você vai perceber o pulo, o salto que a sua energia vai dar de forma grandiosa. Oi, meu amor, lindo, abençoado dia, seja muito bem-vinda. Você vai perceber o salto que você e a sua energia vão dar. Por quê? Quando passar um tempo e alguém te perguntar por que você tem esse sentimento, por que você está desconfortável com tal situação, por que você está incomodado, por que aquilo não está legal para você, vamos supor. Daí você tem que ir lá buscar, resgatar, imaginar, pensar. E com o alinhamento energético diário, você não tem esse movimento. Por quê? Você vai avaliar a situação do dia. Ah, o meu chakra básico que ficou desbloqueado. Então, meu chakra básico, ele ficou bloqueado e também bloqueou meu campo áurico. O que acontece sobre isso? Você vai respirar fundo e fazer uma análise da frequência do seu dia. Ah, você ficou preocupado com conta para pagar? Está chegando ou está vencendo as contas do mês? Ou você cedeu no cartão de crédito e você não imaginava? E você ficou descontrolado, você ficou preocupado, entrou na escassez? Entrou numa energia de carência, algo está te faltando? Então, você vai fazer uma análise sobre aquele dia. E fica muito mais fácil da nossa vida, não só aprender a limpar, mas como aprender a não sujar mais. Porque se todos os dias eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas energias, eu olho para tudo que está acontecendo ao meu entorno e eu limpo e organizo não só as energias e as vibrações, mas como a minha consciência, a tendência é que cada vez eu alcance voos mais altos, mais altos, mais altos e mais altos. Além de tudo, nós temos 5 chakras superiores, que são energias benéficas, benevolentes, divinas e mais elevadas. O que acontece sobre isso aqui? Sobre esses chakras superiores? Quando você faz o alinhamento deles diariamente, você percebe: ah, aquele chakra pontual me mostrou que eu tô sem inspiração. Aquele chakra pontual mostrou que eu tô perdendo o meu brilho. Por que você tá perdendo o seu brilho?
Você teve uma discussão com algum familiar, com alguma pessoa que você gosta? Você teve algum desentendimento? Você foi maltratado no seu trabalho? Alguém não estava numa boa energia, não estava num dia bom e acabou descontando em você e criou uma ressonância energética que não foi agradável, que foi muito desafiador? Que movimento foi esse? O que aconteceu no seu dia para você sentir que o seu brilho, né, foi dissipado? Dá até um negócio. O que aconteceu sobre isso? O que gerou essa energia em você? O que gerou esse desconforto? O que gerou este movimento? Então, são todas essas coisas que nós podemos olhar e avaliar diariamente. Somente o operador pode fazer esse alinhamento energético diariamente. Por quê? Quando nós alinhamos os 7 principais chakras, nós também vamos alinhar os 7 corpos do campo áurico, que fica aqui do ladinho. Eu vou colocar mais perto para vocês verem aqui, ó. Os 7 corpos do campo áurico, que está em volta do corpinho, os 5 chakras superiores, e nós vamos enviar a energia para os outros microchakras, né? Nós não temos só esses 7 chakras principais, nós temos outros chakras. Então, ao alinhar esses 7 principais, ele distribui a energia para onde precisa ser distribuída. O que é maravilhoso sobre isso, que a gente precisa entender é o que? Todo esse movimento aqui de alinhamento energético e essa autoanálise de consciência, você vai gastar cerca de 15 a 20 minutos por dia. É muito pouco tempo para você não manter as suas energias totalmente equilibradas, totalmente calibradas e organizadas. Para os operadores, este movimento pode ser feito diariamente. Para os clientes, uma vez por semana. Por quê? Eles precisam de um intervalo para assentar a energia, para integrar a energia, para criar um movimento novo. Então, a energia para o cliente, ela é dosada energeticamente para que ele não tenha o quê? Crise de cura, para que ele não tenha catarse, para que ele não tenha qualquer desconforto no corpo físico. O operador, com todo o embasamento que ele recebe no curso, mas mais a ancoragem da egrégora, ele tem autorização para realizar o alinhamento energético em si mesmo diariamente. Então, a sua vida pode mudar completamente. Primeiro, você vai aprender a fazer uma autoanálise diária. Vai aprender a reavaliar o seu dia. O que está tirando você do eixo? O que tira o seu equilíbrio? Já pensou sobre isso? Outra coisa, se você faz o alinhamento energético diariamente, vamos supor que você, o plexo solar, aí na segunda, na terça e na quarta, só ele está em desequilíbrio. O que está tirando o seu poder de geração? O que está tirando a alegria da sua vida? O que está tirando o seu poder criativo de criar, de gerar? Então, você vai começar a observar, por que este padrão está se repetindo na segunda, na terça e na quarta? É grandioso, né? Maravilhoso. Na mesa Iluminando o Seu Eu Sou, como nós temos amparadores técnicos, né? E toda uma egrégora espiritual que também ampara o nosso trabalho, quando você faz o alinhamento energético desses chakras, ele vai limpar no nível mais profundo, fazendo o quê? Qual trabalho ele vai estar realizando? Ele vai limpar aquilo que está impedindo o fluxo perfeito, que pode ser um chip, pode ser um implante, pode ser uma forma pensamento, pode ser apenas um desafio, pode ser algo que aconteceu no seu dia, pode ser uma ação de obsessor. Então, ele vai limpar o que está gerando o bloqueio. Porém,
devido às nossas ações, os nossos comportamentos e tudo que envolve todas as nossas estruturas, acontece que a gente pode voltar a criar o bloqueio novamente. Nada impede essa questão e essa situação. Então, por isso que é muito importante que a gente faça o alinhamento energético diariamente. Primeiro, para a gente começar a ter consciência da nossa vida. O que me tira do eixo? O que gera desequilíbrio em mim? Minha vida estava funcionando, tudo maravilhosa, do nada ela caiu. Não existe esse movimento, do nada ela caiu. Teve um movimento, teve uma ação, teve um gatilho. E quando você olha para a sua vida diariamente, o pulo do gato tá aqui. Não tem como você ser pego de surpresa. Ai, porque tal coisa aconteceu comigo, tava tudo andando, tava tudo tão bem e do nada a minha vida mudou. Quando você faz o alinhamento energético diariamente, quando você olha para sua vida, quando você olha para suas energias e você se equilibra e se alinha diariamente, não tem como, do nada tudo deu errado, do nada a minha vida mudou, do nada tudo saiu do eixo. Não vai mais existir essa frase nos seus lábios. Por quê? Porque você está se trabalhando diariamente, limpando as suas energias, alinhando seus campos energéticos e aprendendo a não sujar. Se você já sabe que um movimento, que um pensamento, que um sentimento, que algumas palavras tiram você do eixo do equilíbrio, por qual razão você iria repetir? Muitas vezes a gente cria esse processo de repetição. Por qual razão? Porque a gente não tem clareza e consciência do que está proporcionando aquele desequilíbrio, né? Aquele tropeção que a gente fala, né? Ai, dei uma escorregada. Mas por que a gente precisa viver nessa vida de estar escorregando? Por que a gente não pode manter uma energia alinhada, um pensamento positivo, uma vibração alta constantemente? Por que a gente tem que chegar aqui e cair, chegar aqui e cair? Então, quando você faz o alinhamento energético diariamente, você não tem mais esse movimento de cheguei aqui, caí, cheguei aqui, caí. Então, você consegue manter o seu padrão vibracional. Então, no alinhamento energético diário, você vai estar verificando se o seu chakra básico está alinhado. Automaticamente, se ele estiver alinhado, o teu campo áurico também está alinhado. Se ele estiver desalinhado, também, ao alinhar o chakra, nós alinhamos a energia do campo áurico. Então, chakra básico, primeiro corpo do corpo áurico. Chakra sexual, segundo corpinho. Chakra plexo solar, terceiro. Cardíaco, quarto. Laríngeo, quinto. Frontal, 6. E o coronário, número 7. Então, além de nós alinharmos, fazermos a verificação se estão alinhados ou não os 7 chakras principais, essa análise também é feita no campo áurico e nos 5 chakras superiores. Então, isso pode ser feito para o operador, um autoatendimento diário, e para os clientes é necessário um intervalo de 7 dias, tá? Nós estamos preparados, né? No curso você é preparado através de todas as informações, de todas as orientações, para que a gente não tenha o quê? Uma overdose de energia no nosso campo. Muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, por problemas, por desafios, ela está vivendo um trauma, ela está vivendo um drama, ela está vivendo uma questão, uma situação por 30 anos. E ela quer resolver em quanto? Em 5 segundos, em 5 minutos. E isso não é saudável para o campo. Então, a minha sugestão para você que já é operador e para você que vai se formar, agora que vai entrar para a nova turma da mesa Iluminando o Seu Eu Sou, é fazer o quê? Fazer o alinhamento energético diariamente de 21 a 30 dias. Respira fundo,
se alinha, se organiza. Se você quiser, separa um caderninho, um bloco de notas para você alinhar como que estava a sua energia no primeiro dia, como que estava a sua energia no 30º dia. Se você quiser, você pode fazer um diário sobre isso. Para quê? Para que você possa manter o seu nível vibracional elevado, equilibrado, totalmente alinhado e numa energia o quê? Elevada. Nós não conseguimos criar sonhos, manifestar uma realidade nova se a nossa vibração está na culpa, na vergonha, na humilhação, na raiva, no ódio, na vingança. Ai, porque eu não vejo a hora de dar o troco em fulano de tal. Se você quer dar o troco, é uma energia de vingança. Como é que você vai criar o sonho da sua vida? Como é que você vai manifestar na fisicalidade o carro, a casa, o trabalho, o dinheiro que você deseja? Se você está preocupado, se você está angustiado, se você está sem alegria, se você não tem momentos de diversão na sua vida, se tudo que acontece na sua vida sobre mágoas, ressentimentos, sobre tudo que te causou algum desconforto emocional, alguma dor, você acumula no seu corpo, só de você engolir sapo, raiva, ódio, isso faz com que o seu corpo aumente. Você precisa de mais espaço físico para acumular energias negativas, nocivas e destrutivas que você não está soltando, que você não está liberando do seu corpo. Depois, todas as mágoas e ressentimentos acumulados. O que é o ressentimento? É uma mágoa que foi criada na sua vida, uma dor que você escolhe sentir novamente, sentir novamente, sentir novamente, e você vai ficar sentindo a mesma mágoa, a mesma tristeza, o mesmo sentimento de injustiça, o mesmo sentimento de traição. Quantos dias da sua vida? Olha o que é ressentir, dar a volta novamente. É como se você estivesse andando em círculo. Você anda e volta no mesmo sentimento, anda e volta no mesmo sentimento. Quantos dias da sua vida você vai dar a volta e escolher voltar para o mesmo sentimento? E esse sentimento não é um sentimento maravilhoso, benéfico, estratégico, lindo e maravilhoso. É um sentimento de dor. É um sentimento que cria uma destruição na sua vida, que atrapalha a sua vida, que gera bloqueio. Depois, nós temos o quê? Todas as informações ali no laríngeo. Quantas e quantas vezes você vai se dilacerar, se destruir para o outro ficar bem? Quando é que você vai assumir as rédeas da sua vida e aprender a se posicionar? E aprender a se posicionar, a colocar os seus pensamentos, a colocar os seus sentimentos, a colocar as suas informações sobre o que você pensa, sobre o que você acha, não precisa ser de forma agressiva e violenta. Mas ela precisa ser o quê? Expressada. Porque se você não está expressando o que você sente, se você não está expressando o que você pensa, para onde estão indo essas informações? Elas estão ficando retidas no seu corpo? Elas estão te causando nervoso, raiva, ódio, um conflito interno? Você sai de um espaço, você sai de um lugar e você fica com aquilo na cabeça pensando: ai meu Deus, se eu tivesse dito isso, porque da próxima vez que eu encontrar com fulano eu vou dizer isso, isso, isso e isso. Então você está dizendo que você vai criar um novo conflito para poder resolver o que aconteceu hoje? Olha como nós estamos o tempo todo criando problemas na nossa vida e nós não estamos prestando atenção. No chakra frontal, nós temos o quê? Todos os nossos pensamentos. Bom dia, meu amor, seja muito bem-vinda. No chakra frontal estão todos os nossos pensamentos. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles são positivos,
eles são agradáveis, eles estão trabalhando a meu favor ou os meus pensamentos estão trabalhando contra mim? Naquele dia que você vende produtos e serviços, que você não fez uma venda, você define aquele dia por toda a sua história? O que você pensa sobre o seu trabalho? O que você pensa sobre o seu relacionamento afetivo? O que você pensa sobre o ambiente da sua casa? O que você pensa sobre a sua vida? O que você pensa sobre o seu corpo? O que você pensa sobre o seu cabelo, sobre a sua aparência, sobre o peso que você tem hoje? O que você pensa sobre a sua conta bancária? Você tem contas atrasadas? Você tem dívidas? O que você pensa sobre elas? É algo que você foca na solução para sair daquela situação ou é algo que te afunda um pouco mais? O nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. Como assim, Paty? Aquilo que eu penso automaticamente gera um sentimento. É impossível eu ter um pensamento de preocupação e de angústia e me sentir completamente grata, realizada, maravilhada. A conta não fecha. Então, eu preciso começar a avaliar qual é a qualidade dos meus pensamentos. O que eu penso sobre mim mesma? Eu penso que eu dou conta, que eu consigo, que eu sou boa o suficiente? Ou eu sempre penso que eu sou incapaz, que eu sou impotente, que eu não dou conta? Que eu não sou o suficiente? Que sempre falta alguma coisa na minha vida? Que sempre precisa acontecer alguma coisa para que eu fique feliz? Já pensaram sobre isso? E por último, o nosso chakra coronário. O chakra coronário, o que ele vai representar na nossa vida? O chakra coronário, ele vai estar conversando conosco sobre o quê? Sobre as nossas conexões. Eu estou conectado comigo mesmo? Como assim, Paty? Sim, eu estou conectado comigo mesmo? Eu sei a pessoa que eu sou? Já pensaram sobre isso? Já começaram a analisar? Quando alguém pergunta para você, por que você tá com raiva? Por que você tá triste? Por que você tá muito alegre? Você se conhece? Você está conectado consigo mesmo? Quando alguém pergunta assim para você, o que você quer? Você sabe o que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? Se você não tiver no peso ideal, você sabe qual é o seu peso ideal? Você sabe qual é o estilo de roupa que você gosta? Que tipo de corte você gosta? Se você vai tirar férias, para onde você gostaria de estar indo? Então a minha pergunta para você é: você está conectado? Você está em comunhão consigo mesmo? Você sabe o que você quer para a sua vida todos os dias? Ou você tem dúvidas sobre si mesmo? Então, muitas vezes a gente não consegue criar uma realidade maravilhosa e benevolente na nossa vida porque nós simplesmente não sabemos o que nós queremos. Nós não sabemos aonde nós estamos, para onde nós vamos. Eu não me conheço. Isso é muito importante na nossa trajetória de vida, a gente se conhecer. Quando nós aprendemos a nos conhecer diariamente, a nossa realidade muda de uma forma assim grandiosa. Grandiosa. Por quê? Como é que eu vou deixar de viver coisas que me causam mágoa e ressentimento se eu não me conheço para colocar limite no outro? Como é que o outro vai me respeitar se eu não me respeito, se eu não faço isso por mim? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho do autoconhecimento e com a mesa a gente consegue fazer isso diariamente na nossa vida.
Hoje eu comecei uma série de lives sobre a mesa iluminando o seu eu sou e eu vou dar dica todos os dias sobre a ferramenta. Se você não assistiu do início, começa a assistir essa live depois do início para você ter insights, para você observar questões e situações que você possa já começar a aplicar na sua vida para começar a mudar o movimento. Por quê? Que é tão importante, afinal de contas, que a gente se conheça. Porque as pessoas estão me tratando da maneira que eu me trato e que eu não percebo. Então, se as pessoas estão me tratando mal, é porque eu me trato mal. Eu só não estou percebendo que eu estou fazendo isso comigo. Se as pessoas me desrespeitam, é porque eu não me respeito. Então, todos esses movimentos a gente consegue corrigir e organizar para que a gente tenha uma vida maravilhosa todos os dias. Eu sei, mas está longe de alcançar. Esse é um movimento muito legal. Está longe de alcançar por quê? O que falta? O que impede? Qual é o movimento que precisa ser feito para que isso seja alcançável e esteja mais perto e menos longe, né? É muito importante que a gente crie todo esse movimento. E também, na mesa Iluminando o Seu Eu Sou, nós temos 5 chakras superiores, que é a estrela da alma, consciência superior, consciência universal, consciência cristalina e o sol central. Então, o que acontece? O sol, ele é uma energia muito maravilhosa e muito grandiosa. Vamos pensar sobre isso. Se o dia está nublado, ele aparece. Se o dia tá lindo, ele aparece. Então, o sol, ele não tem aquela coisa do hashtag chateado para ele poder brilhar. Mesmo quando o dia tá nublado e as nuvens encobrem ele, ele tá lá. O que a gente precisa realizar de movimentos? É claro que através da mesa você vai poder fazer esse alinhamento diariamente e entrar em contato com essa energia todos os dias. Mas você agora, o que você precisa? Qual é o movimento? Qual é a situação? Qual é a ação e atitude que você precisa ter para que você brilhe todos os dias, independente do clima lá fora? Independente do que está acontecendo à sua volta, independente de como as pessoas tratam você, independente de como as pessoas se comportam, o que precisa acontecer para que você brilhe todos os dias da sua vida, independente das outras pessoas? A pergunta que eu vou te fazer agora é muito importante. Você consegue ser feliz, estar alegre e satisfeito, mesmo que as pessoas que você ama não estejam? Ou você só consegue ser feliz quando as pessoas que você ama também estão? Percebe esse movimento? Você já pensou sobre isso? Já imaginou essa realidade? E aí, meus amores, me falam se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês querem que eu esclareça. Como vocês se sentem sobre isso, né? Então, na temática de hoje, que eu trouxe o alinhamento energético, qual é o tema? Não só aprender a limpar as energias, a organizar as energias, como aprender a não sujar esses movimentos, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas limpam, mas quando elas não aprendem a parar de sujar, elas voltam para aquele ciclo vicioso e para aquela volta em círculo que eu falei para vocês. A pessoa vai, anda e volta para o mesmo lugar. Vai, anda e volta para o mesmo lugar. E nós não queremos voltar para o mesmo lugar. Nós queremos ir para lugares melhores, sentir sentimentos melhores, sentimentos mais benevolentes e que possam criar uma realidade muito maravilhosa, grandiosa na nossa vida. Nós merecemos o melhor todos os dias da nossa vida. Nós merecemos cada vez mais e mais e mais e mais. Então, hoje o meu convite para você é observar as energias do alinhamento energético para quem já é operador e para quem vai ser operador dessa técnica, compreender o que ela pode fazer por si mesmo.
Então, através da ferramenta do alinhamento energético, dos 7 principais chakras, dos 5 superiores e do campo áurico, se você quiser, você pode criar um diário e alinhar, reorganizar todas as suas energias diariamente e principalmente ter consciência do que está acontecendo no seu dia. Quantas e quantas e quantas vezes tudo passa muito batido por nós, né? Ai, meu dia não foi bom. Por quê? O que aconteceu com ele? O que você gostaria que fosse diferente? Tudo isso e muito mais você vai aprender no curso de Mesa Radiônica de Energias Iluminando Seu Eu Sou. Nos vemos amanhã. Um beijo enorme no coração de vocês e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou me chamar no direct que eu estou à disposição para vocês. Um beijo enorme, uma linda semana repleta de renovação e muito renascimento. Nos vemos amanhã. Até mais!